Como no início eu disse, não precisaria do Valério estar rezando tanto. Se a minha fé fosse tão forte só de abrir a palavra de Deus, a minha vida mudaria. Porque nos diz a Escritura Sagrada que a palavra de Deus é como a chuva que cai no solo seco e não volta para cima sem fazer o teu efeito. Por isso eu convido a você neste momento a abrir a tua palavra, João capítulo 3, versículo 16. Se você veio à missa ontem, foi o evangelho de ontem. Versículo 16. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo Jesus disse: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para salvá-lo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos até aplaudir essa palavra, né? Com alegria. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Podemos assentar. Não vou ser muito puxado na pregação não, porque nós temos só 5 minutos de pregação. Mas, amado, a palavra de Deus revela um amor tão infinito pela humanidade, independentemente se somos santos. Deus não ama mais o bonzinho do que o ruim, porque não seria pai. Deus se manifesta como? A palavra de Deus diz: a chuva cai tanto para o bom como para o ruim. Deus não deixa de derramar as suas bênçãos. Agora, há uma diferença entre a pessoa boa e a pessoa ruim. Porque a pessoa ruim vive como se Deus não existisse, mesmo experimentando a graça que Ele tem, porque é igual para todos. E aquela pessoa que teme a Deus, ao contrário, consegue olhar para pequenas coisas e ali vê um grande milagre de Deus. Digo um para você: todas as vezes, ao amanhecer, quando você se levanta e consegue caminhar com as próprias pernas, pode observar que já é uma grande graça que Deus lhe concede. É um grande prestígio vindo de Deus para a sua vida. Você levanta, você consegue fazer todas as suas necessidades fisiológicas, você lava o rosto sozinho, você olha no espelho, se emboneca, Deus te dá graça. Você consegue ver a tua imagem no espelho? Sim ou não? Sim. É ou não um milagre? É ou não é uma graça?
Você depende de alguém para fazer isso para você? Sim, você depende de Deus. Porque se Deus não permitisse, você não estaria vivo nesse dia de hoje. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Altíssimo. Amém? Sabemos que o mal não procede de Deus, porque Deus é bom. Nos diz São João na sua leitura. Deus não manda o mal, mas pode ser que aconteça uma permissão de Deus, de que algo aconteça, para a gente se despertar, que nós não somos deuses, nós não somos senhores de nós mesmos, nós não conseguimos controlar uma simples dor de barriga, nós não temos controle sobre o nosso físico. Deus permite às vezes a enfermidade entrar em nossa casa, para nós percebermos quem é o homem sem Deus, quem é a mulher sem a presença de Deus. Ignorante que somos na palavra, se não é Deus, também não temos o salário que sustenta a família, porque tudo dádiva das mãos de Deus, é Deus que te concede a sabedoria para poder executar a tua profissão. Mas a palavra de Deus diz, de uma forma tão grande, mas é grande, não é pequena, é enorme. Deus amou o mundo, mas o mundo é quem? A humanidade, o homem, a mulher, aquele que Ele criou à imagem e semelhança dEle. Mesmo no pecado de Adão e Eva, Deus não deixou de amar Adão e Eva, mas Adão e Eva preferiu sair da graça e viver conforme o mundo queria educá-los. E o mundo nos educa a viver nas trevas, ausentes de Deus. Mas Deus teve um plano de salvação para cada um de nós. Escuta bem o que o Valério vai dizer. Se com o pecado de Adão e Eva, o homem foi impedido de ver Deus na antiga aliança, todos morriam e não viam Deus, porque o pecado de Adão e Eva caiu sobre a humanidade. Então o homem e a mulher não viria a Deus, e Deus entristeceu com isso. Deus entristeceu, meu irmão, porque o sonho de Deus é ver você entrando na glória. O sonho de Deus, muito mais do que o nosso sonho, porque nós não conhecemos Deus, porque se conhecêssemos Deus, nós viveríamos diferente. Nós não conhecemos Deus como Deus nos conhece. Ele teve um projeto, enviou Jesus Cristo ao mundo para libertar o homem e a mulher que estava preso nas mãos do diabo. O diabo tinha roubado o homem e a mulher de Deus. O homem e a mulher no pecado passou a pertencer ao demônio. Deus não se conteve com esta perca, porque Deus ama profundamente o homem e a mulher. Enviou Jesus ao mundo, o Verbo divino. Nós vemos também no início do Evangelho de São João, no princípio era Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava junto de Deus. Tudo por Ele foi feito e nada sem Ele foi feito. Evangelho de João, 1º capítulo, 1º versículo. Nós fomos criados pelo amor de Deus, mas o homem resolveu viver sem Deus, achando que Ele é Deus. Está diferente hoje? Não está diferente hoje. Veja a corrupção, veja o egoísmo, veja a falta de perdão, veja o egocentralismo. Nós nos endeusamos, nós dizemos que nós somos donos do nosso próprio corpo, nós dizemos que fazemos aquilo que nos convém. Não é bem assim, não é bem assim. Se Deus não permitir, eu não levanto amanhã. Se Deus me convocar, amanhã eu terei que ir.
Mas qual é a graça então da vinda de Jesus ao mundo? A graça foi que quando a Sueli rezou, mandando nós olhar para a cruz, foi que na cruz Jesus nos resgatou. O sequestrador, quando sequestra alguém, o que ele pede? Um preço para o resgate. Amém? Não é isso? Sim ou não? O demônio cobrou caro de Deus. O demônio cobrou o próprio Filho de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Deus resgatou você, minha irmã, você mesmo, com o sangue dele. Nós somos a única igreja que não comercializamos Cristo, que não tratamos Jesus como garçom. Nós somos a única igreja que respeitamos o verdadeiro Cristo, porque Jesus Cristo, antes de tudo, Ele veio para salvar a humanidade e devolver a humanidade para Deus. Jesus nos devolveu para Deus. Se nós morremos hoje com a fé em Jesus Cristo, quem nele crê não é condenado. Você crê em Jesus? Sim ou não? Você crê sim ou não? Então você não é condenado. Mas o acreditar também nos convida a uma ação, porque Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 15, diz: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. O que eu vos mando é: amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Cobra também de nós o esforço, e não é pesado, apenas perdoar, independentemente daquela pedra pesada no seu sapato, daquele sujeito, daquela sujeita que te tira do sério, independentemente quem seja, em nome de Jesus Cristo. Se queremos a salvação, devemos viver como Jesus viveu, perdoando. No alto da cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É verdade ou mentira? Para mim falar isso para você aqui, eu tenho que primeiramente viver o que eu estou falando. Amém? E eu tenho orgulho de dizer que eu não tenho inimigo. Agora, não sei se alguém me tem como inimigo, mas eu não tenho inimigos. Não tem que eu me lembre, que eu me recorde de uma pessoa que eu não goste. E olha que pisem muito em mim, graças a Deus, porque católico, cristão é tapete para que os outros passem para encontrar Deus. Quem nele crê não é condenado. Em Jesus Cristo você foi comprado e devolvido para Deus. Mas quem não crê em Jesus Cristo, é a palavra que diz: não acreditar é não observar aquilo que ele ensinou. Porque se você perguntar para um cachaceiro, para você perguntar para um traficante, para um usuário de droga, se ele acredita em Jesus, ele vai dizer que acredita. Quando eu estava no mundo, quando eu era drogado, bêbado, eu falava que amava a Deus, que acreditava em Deus. Balofas, porque quem ama, segue. São casados, não são? Não? São irmãos? Namorados? Pensa em casar? Vai casar. Vai casar sim, em nome de Jesus. Não é gostoso acompanhar quem a gente ama? É sinal de quê? De que ama. E de quê? De que quer partilhar as alegrias boas com a pessoa que ama, sim ou não? Deus quer partilhar com você o que de melhor Ele tem: o céu, a salvação. Eu digo sem medo de errar, em nome da Igreja Católica, aquela a qual seguimos, irmãos. Jesus não é garçom, como as igrejas protestantes por aí diz. Jesus, eu ordeno que o Senhor faça isso. Que é isso? Quem é nós para ordenar Jesus? Jesus nos ensinou lá no horto do Getsêmani: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não faça a minha vontade, a sua. Esse é o ensinamento de Jesus.
Esse é o verdadeiro Cristo. Quem é o homem para ordenar Jesus a fazer uma coisa, querido? Jesus não veio para fazer cura física, não. Desculpe eu dizer. Jesus veio para salvar, para devolver o céu para quem tinha perdido o céu, a humanidade. A Sueli rezou, o Juninho rezou. Deus te ama, foi por você que ele morreu. Poxa, mas mais de 2000 anos atrás foi por mim como? Eu não existia. Foi por você, porque pela consequência do pecado, todos nós estamos distintos do céu, mas em Cristo, pela morte, ressurreição de Cristo, nós somos novamente ligados ao céu em Cristo Jesus. Amém? Então, antes de tudo, querido, Jesus não veio para dar carro, Jesus não veio para dar saúde, Jesus não veio para dar financeiro bom, Jesus não veio para realizar milagres visíveis, não. Jesus veio para salvar. Agora, como Deus é tão amoroso, veja quantas curas Jesus fez. Jesus, primeiramente, Ele procura nos salvar, porque o que adianta uma pessoa curada ir curada para o inferno? É melhor morrer doente e ir para o céu do que ir curada para o inferno. 10 leprosos foram curados, somente um voltou. Cadê os 9? Ingratos, não teve salvação. Aquele que voltou, ele teve a verdadeira cura, que é a fé em Jesus Cristo, e voltou para Deus. Por isso, saiamos das trevas. Vamos deixar de acreditar nesse como é que é? Misericórdia fuzil. Vamos deixar de acreditar em fábulas, sincretismos por aí que existe. Minha língua é presa, tem hora. Sincretismo religioso, que católico é espírita, que espírita é católico, não sei mais o que. Não, ou é católico ou não é católico. Nós não podemos pisar na igreja católica na segunda-feira e na quarta-feira cair no espiritismo. E é por isso que muitas vezes, irmã, muitas vezes estão deixando de me chamar para pregar nos grupos de oração. Tá? A Sueli sabe, né, Sueli? O Júnior sabe, tem lugar que eu não prego aqui na cidade. Ou nós somos de Cristo ou nós somos de Cristo. Cristo pregou a ressurreição. O homem inventou a reencarnação. Saiu do Evangelho, saiu da Palavra de Deus, saiu da verdade. Se nós não estamos embasados na Palavra de Deus, nós estamos firmes na falsidade. E a falsidade nos leva para o inferno. Católico que está no domingo na missa, na segunda-feira no grupo de oração, mas na quarta-feira está fazendo despacho, está indo na casa de um benzedor, ele está cuspindo na Palavra de Deus. Minha irmã, Deus falou, entra no teu quarto, ninguém precisa escutar, ore a Deus, e o Deus que enxerga no escondido, conhece o teu coração, Ele vai realizar a cura. Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que nos salva, querido. Não é um pregadorzinho igual eu, que vocês não conhecem, que vai salvar você, não, é a sua aceitação à Palavra de Deus. Deus às vezes precisa usar dos fraquinhos, que eu tenho certeza que tem mais gente preparada do que eu para estar aqui, mas Deus escolhe essas pequenas coisinhas para estar na frente, para dizer que Deus ama você independentemente da vida que você está levando. Agora, Deus ama nós no pecado? Sim. O pecado nos afasta de Deus? Não. O pecado não nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da graça de Deus, não. Porque se nós estivéssemos separados de Deus, nós estaríamos mortos. Nem o pecado nos separa do amor de Deus. E quem fala isso é São Paulo. Deus não deixa de ser Pai porque nós pecamos. Não. Agora, depende do Valério, depende de você querer voltar para Deus. A confissão que nós fazemos ao Padre, que temos que confessar ao Padre, existe pecado que só o pé do Padre para receber a absolvição. Ela nos devolve a graça que perdemos quando pecamos.
estamos na graça novamente. O pecado não nos afasta de Deus.